Essa relação entre teólogos e a instituição religiosa muitas vezes é problemática, embora não deveria ser, porque, na grande verdade, quem faz teologia com seriedade, com profundidade, tem muito mais a acrescentar do que a perturbar o ambiente. Mas nem sempre as instituições religiosas entendem dessa maneira. E o teólogo que será apresentado hoje no nosso perfil teológico é alguém que ainda vive, que ainda está em atividade, porém sofreu uma problemática com a sua instituição religiosa e acabou sendo proibido de ensinar e publicar oficialmente. Quer saber quem é? Assista esse vídeo até o final que eu te conto. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador, atuo como professor há 15 anos e quero dar as boas-vindas a você no meu canal e vamos juntos fazer teologia. Aliás, esse vídeo é um oferecimento da editora Paulinas, que é uma parceira desse canal e que tem prestado um importantíssimo serviço na área teológica e no conhecimento das humanidades de uma maneira em geral aqui no Brasil. Ela tem publicado autores importantíssimos do Brasil e de fora do Brasil, como, por exemplo, o personagem do nosso perfil teológico de hoje, o teólogo estadunidense Roger Wright. Você já ouviu falar de Roger Wright? Já leu alguma coisa sobre ele? Se você puder, escreva aqui na descrição, nos comentários desse vídeo, o que você conhece sobre Roger Wright, se você já tinha ouvido falar, se você já leu alguma coisa a respeito dele, ou se está conhecendo agora através desse vídeo. E, aliás, é um nome muito importante que você que se interessa pela teologia, pela espiritualidade, pelas reflexões sobre a Bíblia, não pode deixar de conhecê-lo sem dúvida nenhuma. O Roger Wright nasceu nos Estados Unidos em 1936 e cursou teologia e logo depois da teologia ele também fez filosofia e o interessante é que ele estudou nas Filipinas, onde ele concluiu seu curso em 1961. Também em 1973, o Roger Wright alcançou o título de doutor em teologia pela Universidade de Chicago, essa sim, nos Estados Unidos, e é um centro de reflexão, um centro teológico bastante importante. Nós, muitas vezes, no Brasil, nos lembramos dos teólogos dos Estados Unidos que são mais conservadores, os protestantes do século XIX, que, aliás, muitas vezes são usados como referenciais dos ultraconservadores e até dos fundamentalistas aqui do Brasil. Não que todos eles tenham sido no seu tempo, mas muitas vezes se faz uma leitura desses teólogos que acaba por transformá-los em base de uma leitura fundamentalista. Mas não é só de teólogos conservadores e protestantes que se faz os Estados Unidos. Pelo contrário, nos Estados Unidos também tem teólogos mais progressistas, mais dialogais, e também tem teólogos católicos mais abertos ao período contemporâneo, como, por exemplo, é o caso de Roger Wright. Ele foi ordenado ao sacerdócio pela Companhia de Jesus, então é mais um jesuíta, e, aliás, os jesuítas têm produzido importantíssima teologia e revelado ao mundo grandes nomes da teologia, sem dúvida nenhuma, como Jacques Dupuy, que você já assistiu aqui no canal, como o caso do Roger Wright e de tantos outros. O Roger Wright atuou como professor teológico por mais de 30 anos, em lugares como Manila, que é a capital das Filipinas, em Chicago, em Toronto, no Canadá, e também em Cambridge, além de ter sido professor visitante de várias outras instituições teológicas também muito respeitadas. Ele sempre buscou o diálogo com o mundo pós-moderno e também um diálogo com o pluralismo religioso, que é uma característica da teologia contemporânea, e o Roger Wright não se furtou a essa característica, assim como Jacques Dupuy também não, que você já assistiu aqui nesse canal algumas semanas atrás. O livro mais marcante, que é publicado aqui no Brasil pela editora Paulinas, do Roger Wright, é Jesus, Símbolo de Deus,
que aliás já foi tema de dica teológica da semana aqui no canal. Esse livro é fundamental, é uma obra belíssima, é uma obra de arte e para quem gosta do assunto Cristologia, a pessoa e a obra de Jesus, ler Jesus, símbolo de Deus, do Roger Haidt é uma leitura indispensável. Inclusive, esse livro foi premiado como o livro católico do ano nos Estados Unidos, na época em que ele foi publicado. E depois, em 2005, foi um livro que sofreu um questionamento por parte da Congregação para a Doutrina e Fé. Ele acaba perdendo a sua cátedra na Universidade de Cambridge, depois ele passa a ser professor do Union Theological Seminary de Nova York, que é uma instituição teológica ecumênica, não é uma instituição católica ou exclusivamente protestante, mas já, por exemplo, trabalhou lá o Reinhold Niebuhr, já trabalhou lá o próprio Roger Haidt e outros nomes tão importantes nessa instituição simbólica dos Estados Unidos, que tem professores das mais diversas tradições religiosas e teológicas. E depois, em 2005, o Roger Haidt publicou outras duas obras que também você encontra em português, A Dinâmica da Teologia e A Comunidade Cristã na História. Essa segunda obra em 2 volumes. E todas essas obras que eu estou citando do Roger Haidt, você encontra na editora Paulinas, que é quem tem traduzido e publicado as obras de Roger Haidt aqui no Brasil. No ano de 2009, o Roger Haidt sofreu um outro inquérito, um outro questionamento da Congregação para a Doutrina e Fé, e esse questionamento resultou na proibição do Roger Haidt ensinar oficialmente, e aí até do Union Seminary ele teve que se distanciar. Atualmente, o Roger Haidt tem 85 anos de idade, vive nos Estados Unidos e, apesar dessas dificuldades, o Roger Haidt continua lúcido, continua capaz de produzir, de ensinar, de refletir e, com toda certeza, eu devo lhe dizer que as obras produzidas pelo Roger Haidt são leituras indispensáveis, leituras com equilíbrio, leituras com diálogo com a pós-modernidade, diálogo com o pluralismo religioso e principalmente uma leitura muito lúcida de quem trata com seriedade a cristologia, de quem trata com seriedade a teologia cristã especificamente e que também busca dialogar com a contemporaneidade na qual todos nós estamos inseridos e inseridas. Sem dúvida nenhuma, conhecer o Roger Haidt e a sua obra vai ser um ponto muito importante que você fará muito bem em conhecer na sua caminhada, na sua carreira. E aqui fica essa grande dica das suas obras e também o perfil teológico do Roger Haidt, que foi outro grande teólogo que infelizmente não foi compreendido como deveria pela instituição religiosa da qual ele faz parte e acabou sendo proibido de ensinar oficialmente. Importante será o tempo em que os teólogos poderão trabalhar e pesquisar com liberdade, com diálogo, porque sem esses 2 elementos é impossível se fazer uma teologia de qualidade. E, é claro, refletir a teologia é se abrir para o ensinamento de Jesus, é se abrir para o outro e é compreender que a vida é uma realidade superior à doutrina por si só. Antes da gente se despedir, fica aqui a minha dica para você se tornar membro desse canal, R$ 7,99 por mês, e você tem acesso a vários benefícios que nós preparamos especialmente para os membros, aqueles que nos ajudam a produzirmos teologia e a ampliarmos cada vez mais o nosso trabalho. Seja membro desse canal. Se você também não é inscrito, inscreva-se hoje mesmo e deixe o seu like nesse conteúdo e compartilhe nas suas redes sociais, nos seus contatos também, que esse vídeo certamente vai ajudar aqueles que têm interesse em conhecer uma boa teologia. Grande abraço a todos e todas e até o próximo vídeo neste canal.